Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do My House Cash. Hoje nós estamos com um convidado aqui de peso, mas não é peso de quilo, até porque ele é um cara bem leve, Fitness. bem fitness, mas é uma pessoa que conheço há muitos anos, mas eu acho que ele não me conhecia, né? Eu já ficava ali admirando ele nos bastidores, lá sentado nas cadeiras, enquanto ele estava no palco, e aí depois nós tivemos. Depois eu tive o prazer de conhecê-lo mais de perto. É um cara que tem uma trajetória bem legal e eu quero que vocês conheçam em breve. E do lado direito, com um negocinho na boca aqui, tava comendo, jogando flagra. Meu braço direito, Jorge Espíndola. Obrigado. Episódio, qual que é o número? 27º. 27. 27. Nosso convidado de hoje é o Diego Souza. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. É isso. A honra é minha. Estar aqui com vocês, podendo contribuir, por eu ouvir falar, né, do Guilherme falando aí, contando, depois que a gente foi conversar sobre isso, né, que Foi. acompanhava, Foi. e fico muito feliz, cara. Parabéns pelo sucesso de vocês aí também. É um prazer para mim estar aqui, somando um pouquinho mais, vamos compartilhar o que tiver de melhor aqui nesse podcast, nessa mesa aqui para vocês, pô, e para quem tá nos vendo. Diego, nosso podcast aqui a gente sempre fala de alguns assuntos, né? E alguns assuntos que você domina. Talvez não o tanto que você, mas eu gosto muito também de investimento, de mercado financeiro. Ótimo. E também de mercado imobiliário. Diego, aí eu quero até que você conte um pouco da sua trajetória, mas quando eu o conheci, gente, eu acho que o Diego é muito rico. Muito rico. Porque quando eu conheci, eu recebo. Eu acho que a renda dele era no mínimo umas 10 vezes a minha renda. Então, de lá pra cá, né, não parece, mas ele é bem mais velho que eu. Tô cuidando. O cara só fica no ar-condicionado, eu fico aqui na brita, não pega sol. Mas conta pra gente um pouco da sua trajetória, que você fez de sua vida até hoje. Então, cara, comecei jovem, né? Igual qualquer um que começa a vida sem ter privilégios, né? Eu não tenho privilégios, vim de uma família simples, humilde, não tive pais que conseguiram me dar uma herança, mas me deixou um legado, né? Me deixou um legado de ensino, de aprendizado, de lição de vida, né? Então comecei a trabalhar muito jovem, ainda muito novo, eu já ia para o comércio do meu pai, já estava ali trabalhando e tudo mais, isso foi me desenvolvendo como pessoa, mas de fato, quando eu montei o meu primeiro negócio com 17 anos e quebrei, que isso me fez entender que a vida não é tão simples quanto parece, né? Que a gente realmente precisa estudar, correr atrás. E com 19 anos, então, eu conheci o mercado financeiro, me deparei com o mercado financeiro de uma forma aleatória. Estava sentado numa mesa e o cara abriu o computador dele, começou ali a ver as ações dele. Eu falei, cara, o que é isso aí? Como é que você está mexendo em ações para mim? Até então, Bolsa de Valores é aquele negócio que o povo ficava gritando, telefone no ouvido, aquela loucura, porque isso há muito tempo atrás. E aí aquilo ali me despertou para o mercado financeiro. Então foram anos e anos ali estudando, trabalhando, perdendo dinheiro para aprender. Na época tinha muito pouco material, não tinha essa riqueza. Cara, se houvesse podcast era maravilhoso. Naquele tempo não tinha nem Instagram, não tinha nada, YouTube, nada dessas ferramentas. Tudo que você tinha ou era um curso presencial, que era muito caro. Imagina, um jovem de 19 anos. E outra, curso presencial não tinha em Goiânia. Bolsa de Valores era São Paulo e só São Paulo. Então não tinha condição para ir para São Paulo, fazer um curso em São Paulo de 4, 5 dias ou ficar lá aprendendo. Tudo que eu tinha era livros. E aí foi onde também uma outra grande lição eu aprendi na leitura, né? A leitura, ela encurta caminhos. Eu acho que é a maneira mais rápida e barata de se aprender é através dos livros. Até então nunca tinha lido um livro, aqueles livros de escola que os professores pediam para ler, eu só lia resumo, pedia para me contar o resumo ali, nunca gostei de ler. Mas a partir desse momento eu entendi que eu não tinha muita opção. Ou eu lia para aprender, não tinha como aprender. Mas ainda lendo, né, e não tinha muita literatura, eu lembro a primeira vez que eu cheguei na livraria para comprar livro sobre Bolsa de Valores, eu falei para a moça, traz tudo que você tiver de Bolsa de Valores. Cara, essa mulher sumiu dentro da livraria. Eu falei assim, meu Deus, não vou dar conta de pagar. Como é que eu vou pagar? Ela vai trazer 10, 15 livros de Bolsa de Valores, eu nem tenho dinheiro para isso. E ela me volta com um único livro. Seja bem-vindo à Bolsa de Valores. Ela fala assim, nossa, ele estava lá no depósito, é o único livro que a gente tem. Mas a partir daquele livro ali, eu comecei então a desmistificar esse universo do mercado financeiro, da Bolsa de Valores. Mas como ele era muito raso, né, eu tive que aprender
pagando o preço. Então eu lembro que toda a minha economia, né, naquele tempo ali, era de R$ 2.000, e eu usei esses R$ 2.000 para aplicar na Bolsa de Valores, e obviamente com um livro só você não vai aprender a ser um profissional, e eu perdi toda essa grana. Então quando eu perdi essa grana, eu tinha algumas opções: desistir e, sei lá, seguir o caminho tradicional de trabalhar, fazer uma faculdade, tentar uma carreira, ou estudar um pouco mais. E não quer dizer que eu não estudei, eu fui para a faculdade, estudei administração, mas eu não desisti, eu continuei estudando, continuei insistindo, até que eu juntei um dinheiro, fui para São Paulo, fiz curso em São Paulo, continuei lendo, logo foi chegando também YouTube e tudo mais, e consumindo conteúdo, e trabalhando também. A prática me fez chegar onde eu cheguei. Então eu tive uma boa experiência prática no mercado financeiro, né? Então sempre estive envolvido dentro do mercado financeiro, até hoje estou envolvido, não porque eu estou no mercado hoje de incorporação que eu não esteja envolvido no mercado financeiro. Mas é mais ou menos o resumo da minha história, e nisso, obviamente, né, as coisas foram acontecendo, o dinheiro foi entrando, fui investindo em outros negócios, né? Hoje eu tenho alguns negócios, né, além de mercado financeiro, incorporação, eu tenho outros negócios em outros segmentos, mas o mercado financeiro foi a minha base, né? Hoje a minha base foi o mercado financeiro, só que dentro do mercado financeiro eu tenho uma característica engraçada, porque muitas vezes a gente relaciona o mercado financeiro aquele cara que fica ali atrás do computador, só comprando e vendendo ações, mas a velhinha sobe ou desce. Justamente, mas eu sempre fui o cara da ponta comercial, eu não era o cara dos bastidores, eu era o cara da ponta comercial, e por isso talvez hoje eu tenho essa desenvoltura muito nas vendas, né, na comunicação. Por quê? Porque eu fui para o mercado financeiro não para ser esse cara dos bastidores, eu fui para a ponta do mercado financeiro para ser o cara do comercial, para lidar tete a tete com o meu cliente, para montar o planejamento dele, para sentar na mesa, trazer esse cliente para dentro do escritório. Então o mercado financeiro para mim, na verdade, me ensinou tudo que eu sei de técnica de vendas também, de negociação, e depois outras experiências que eu tive também no mercado. Mas basicamente isso é um pouco do resumo, né, da minha história até chegar onde eu estou aqui hoje. E hoje, o que você está fazendo? Vamos lá. Muita gente aí que não sabe. Vamos explicar um pouquinho, né, hoje, né? Hoje eu sou sócio-diretor, né, do Grupo BINC, uma incorporadora nova, entre aspas, né, porque a BINC, na verdade, é a fusão de várias outras holdings, outras incorporadoras, que se tornou uma incorporadora que hoje lançou, né, um condomínio horizontal, numa modalidade de construção inteligente, que é o steel frame, né? A gente está vindo para, de fato, revolucionar esse mercado. E como que eu cheguei, então, até a BINC? Na verdade, os sócios eram meus clientes, quando eu ainda estava atuando com o meu escritório de planejamento financeiro. Um dos sócios, o Alexandre, se tornou o meu cliente, e ali a gente desenvolveu uma relação muito bacana, e logo ele foi me apresentando para os outros sócios, o Tunico, o Ricardo, e eles também se tornaram meu cliente. E nessa deles se tornarem meus clientes há uns 3, 4 anos atrás, eles sempre tentaram me trazer para dentro do mercado imobiliário, ali, na verdade, sempre para dentro do empreendimento deles, né, da empresa deles, do grupo empresarial. Eles sempre, de alguma maneira, falaram: cara, Diego, a gente precisa fazer alguma coisa juntos. E a gente lá atrás tentou desenvolver um fundo de investimentos juntos, através da minha gestora, mas não foi muito para frente, a gente viu que não era o time ainda. Até que quando eles lançaram o LIFA, né, que é o condomínio, eles falaram: cara, agora a gente precisa trazer o Diego. Mas como que nós vamos trazer o Diego? O Diego já é empresário, tem os negócios dele, é difícil do cara também deixar de focar no que é dele para vir trabalhar com a gente. Mas aí, com a entrada do Roberto Justo na jogada com a Steel Corp, o Tunico, né, que era um cara muito ativo dentro da empresa, ele foi convidado para tocar a Steel Corp nos Estados Unidos. E aí, quando o Tunico, então, sai do grupo, ele não saiu, né, mas sai da atuação ali mais presente do grupo e vai para os Estados Unidos, ficou uma lacuna muito grande ali com a falta dele. Aí foi a hora que eles falaram: cara, agora de fato nós precisamos trazer o Diego. Foi onde a gente sentou na mesa, e aí começa aquela negociação boa, né, negociação saudável, uma mega queda de braço ali para ver como que eu iria entrar dentro do grupo, né, como que ia ser a maneira, até que a gente de fato conseguiu desenhar um modelo ali de sociedade que fizesse sentido para mim também, porque vocês têm me acompanhado hoje. Praticamente eu dei um 360, né? Eu peguei todas as minhas outras operações, os meus negócios, sentei com os meus sócios, falei: a partir de agora eu estou saindo
full da operação, vocês vão tocar. Aumentei equity dos meus sócios, participação, para que eu pudesse ficar livre para, de fato, tocar ali, né, a BINC ali como diretor. Então foi dessa maneira que eu cheguei no grupo, né? Hoje eu estou lá na função de diretor, sócio-diretor do grupo, extremamente feliz, estou muito satisfeito. Já é algo que, na verdade, eu já tinha um pezinho. Eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Uma curiosidade aqui para vocês. Essa loja aqui do Parque Amazonas, quando eles estavam pensando em abrir, o Ronaldo me chamou lá na MyBroker. E a gente sentou e ele falou assim, Diego, por que você não abre essa loja lá com a gente? Porque também eu tenho uma relação muito antiga com a MyBroker, muito antiga mesmo. As primeiras academias de vendas lá atrás, acho que uma ou duas, eu fui um palestrante e o Ronaldo também, em outro empreendimento, a gente trabalhou juntos, em outro business, e ele sempre teve esse desejo também da gente fazer alguma coisa juntos. E aí essa loja, quando eles pensaram em abrir no Parque Amazonas, eu lembro até hoje, eles me chamaram lá, eu, o Ronaldo, o Leandro, o Ricardo Martins estava lá na época. Cara, vamos tentar de alguma maneira você vir junto com a gente, compor aí, vamos abrir essa loja juntos. Só que na época para mim também era muito difícil, porque eu tinha os meus negócios, né? Então tinha que ser algo assim muito bem pensado, né? Mas uma curiosidade aí para vocês entenderem que eu sempre tive a mente também no mercado imobiliário. Eu sempre fui um cara do mercado financeiro, mas, cara, sabendo que o mercado imobiliário é do tamanho que ele é, e é uma potência e tudo mais. Que massa. Obrigado, então, por você não ter vindo. Não, e hoje eu vendo o sucesso desses caras, eu falo, opa, será que eu que bom, né, Diegão? Mas eu gosto muito da modalidade da BINC, das casas. Eu já conhecia, né, como construtor, já usei e uso o steel frame em algumas coisas. Mas me conta aí pro pessoal que existem muitas falácias, né, sobre a qualidade da casa. Conta também um pouco do projeto lá do ILIFA, do tamanho dele, de como que é essa modalidade. Como que vocês estão fazendo essas vendas lá, financiamento próprio, né? Tem Sim. a modalidade, não sei se todas são, mas tem financiamento próprio. E o VGV também, né? O VGV é bem expressivo, Sim. eu acho. Nós temos um produtaço, né? E o VGV de mais de 1 bi, né? Então é um empreendimento bem grandioso, são 736 casas, né? Nós vamos entregar 100% do condomínio com casas prontas, desde casa terra a casa sobrado. Nós temos casa de 125 metros a 200 metros quadrados, né, entre casa terra e sobrado. E a modalidade é uma modalidade que, por mais que ainda existe, na verdade é um preconceito, o que é o preconceito? É um preconceito que foi estabelecido de algo que você ainda não conhece, né? Então é normal, algo que é novo, principalmente no Brasil, a modalidade construtiva, né, do steel frame, ela é nova, apesar de já ser antiga, mas ela não é tão usual ainda no Brasil. Só que é algo que cada vez mais o próprio mercado vai demandar essa modalidade. Por quê? A maior dificuldade hoje da alvenaria, o Guilherme é construtor, ele sabe que isso que eu estou falando é uma verdade, é a mão de obra. Mão de obra hoje é a dor de cabeça, é o gargalo da construção civil. E agora você imagina construir 736 casas com alvenaria. A grande dor de cabeça que não envolve tudo isso, a quantidade de prestadores de serviços. Então, a modalidade do steel frame, ela vem, na verdade, para solucionar isso. Então, tirando um pouco aí, desmistificando um pouco desse preconceito, o steel frame é hoje uma modalidade construtiva inteligente, uma construção a seco, sustentável, uma construção rápida, uma construção que não tem sujeira, não tem resíduos. E outra, o próprio steel frame, ele dura de 300 a 400 anos. Ele tem 50% a mais de eficiência, tanto sonora, quanto acústica, quanto térmica. Você tem hoje a vantagem também do steel frame, ele ser uma modalidade construtiva rápida. Você ergue uma casa sobrado, vou dar um exemplo, de 200 metros quadrados em 90 dias. 4 meses se você demorar muito. Então você tem essa velocidade que você encurta também a mão de obra, a prestação de serviço. E para mim uma das grandes vantagens do steel frame é o pós-obra. Você não tem dor de cabeça no pós-obra, ele não tem patologia, não tem rachaduras, não tem trincas, não tem mofo, não tem fungo. Então assim, é uma modalidade muito prática e que hoje lá fora 70% das casas hoje dos Estados Unidos e Canadá já é construído nessa modalidade. Não vai demorar muito para o Brasil abraçar, sem sombra de dúvidas, essa modalidade. Goiânia, após a entrega do LIFA,
eu costumo dizer que a gente vai subir um pouco a régua do mercado, porque após nós entregarmos esse condomínio, com a excelência que nós vamos entregar, com certeza o mercado vai pedir isso, o próprio mercado vai pedir algo desse nível para cima, né? Então a gente acaba subindo a régua e quem está na alvenaria vai sofrer um pouco, porque vai comparar, vai ter muita comparação na entrega, na velocidade, na qualidade. Então, realmente, após a entrega desse condomínio, o jogo da construção civil deve mudar no Centro-Oeste. Inclusive, chamou a atenção do próprio Roberto Justo, porque ele viu o que a gente estava fazendo e falou assim, cara, esses caras estão fazendo isso lá em Goiânia, eu preciso ir lá conhecer. Porque nem aqui em São Paulo eu não tô vendo a galera abraçar nessa proporção, com um VGV desse tamanho, um empreendimento 100% steel frame. Tanto é que ele veio, amou o Daniel, que é o CEO do grupo dele lá, falou, cara, o Roberto Justo encantou com o que vocês estão fazendo. Tanto é que ele nos convidou a ser sócio dele na Steel Corp aqui no estado de Goiás e nos Estados Unidos. Para quem não conhece, como que é feito o material, né, vamos dizer, tipo... O pessoal tem um pouco de preconceito de achar que é só drywall, né? Vai bater e vai quebrar, né? Não é cartonado. Como é que é? Vamos lá. Primeiro, toda a estrutura é feita de aço, né? Então, você tem ali aço galvanizado, então você tem uma estrutura... Primeiro, a base é feita em radier. Então, a base ela já tem uma estrutura como uma casa convencional. Só que toda a estrutura dela, né? Você tem, então, o aço, toda a estrutura montada de aço, você tem toda a firmeza e você tem uma estrutura aí que... termo de durabilidade, vai durar a vida inteira. Só que aí que vem, né? As paredes, que a pessoa tem aquele preconceito, acha que é um cartonado. Não é bem assim. Ele tem placa cimentícia, né? A placa cimentícia você tem uma resistência tanto quanto uma resistência de um tijolo, de uma alvenaria, só que você tem a facilidade também. Se você precisar fazer um recorte, se você precisar remover uma parede, é muito mais simples, só que você tem essa mesma firmeza, você tem essa mesma durabilidade, só que você elimina patologia. Isso é o grande diferencial do steel frame, porque você tem ali a placa cimentícia, dentro dessa placa cimentícia você vai ter uma lã de vidro, que vai te dar térmica e acústica, só que entre a placa cimentícia e o cartonado, que de fato ele vem, duas placas de cartonado por cima da placa cimentícia, você tem a manta verde. E essa manta verde que elimina toda a patologia de mofo, de fungos, de tudo que depois na alvenaria você acaba tendo com o passar do tempo. Não tem como, pode ser a melhor alvenaria que tem, que você vai ter ali uma infiltração, você vai ter um mofo na parede, e no steel frame você elimina tudo isso, toda essa patologia, né? Então, basicamente isso, tá? É uma construção rápida, você faz 40% dessa construção na fábrica, então a casa já vem pré-pronta da fábrica, só chega ali e monta ela, por isso que é rápido. Diego, você falou de um VGV de mais de 1 bilhão. É muita coisa, né? E eu não tô lembrado de nenhum lançamento com um VGV desse. Você sabe se esse é o maior lançamento? Então, assim, de condomínios horizontais, nós somos o maior lançamento hoje em termos de VGV, né? Porque geralmente a maioria dos condomínios também, eles lançam por etapas, né? E aí talvez possa ser que se você pegar ali, não sei... Não tem também o tamanho de VGV dessa proporção, porque a gente entrega não só o lote, mas a casa também, né? Então isso agrega um valor agregado no VGV muito alto. Então hoje, olhando para todos os condomínios em Goiânia, que não são entregues por etapas, com certeza não tem nenhum com VGV Mas vertical, você sabe algum? Com esse VGV acima de 1 bi também em Goiânia, eu desconheço. Eu também desconheço. Pode até ter, mas eu não posso. Pode ser que eu não esteja lembrando agora. Não, flamboyante deu 600 e poucos. É porque é menos unidade, né? Se fosse talvez 2 torres ali ou mais unidades. E o nosso, na verdade, é mais de 1 bi, dá 1,100 bi, né? Que é bem expressivo. É muita coisa. E, cara, massa, hein? Essa mudança aí de rota. E começa a entregar quando as casas? Dezembro de 2027 a gente entrega toda a infraestrutura, né? Toda a área comum, condomínio todo pronto. A partir de janeiro de 2028 a gente começa a entregar as casas. O nosso diferencial também é que a gente não vai entregar por etapa, a gente vai entregar por modalidade de pagamento. Se o cliente opta por 36 meses até chave, então ele vai receber a casa dele em 36 meses a partir do momento que ele pagou a entrada. Pagou a entrada hoje, daqui 36 meses a casa dele está entregue. Isso para nós também nos traz uma flexibilidade construtiva, porque a gente não tem uma etapa para ser entregue, mas a gente tem ordem de entrega conforme pagamento.
e o cliente também pode optar. Às vezes ele quer uma parcela mais barata, quer uma condição mais em conta, ele pega ali em 5 anos ou em 4 anos a entrega, né? Lembrando que o prazo máximo é 72 vezes. Então ele vai receber a casa dele conforme ele optar no pré-chave, né? O que ele pagar até as chaves é o tempo que ele vai receber a casa dele. Isso para nós nos dá um cronograma de entrega muito saudável também. Até 6 anos, se ele quiser. Até 6 anos. Legal, hein? Só que ele só tem que lembrar uma coisa: entregou o condomínio, ele já tem taxa de condomínio. Só que ele já pode usufruir, pode estar ali dentro. Muito massa. É um grande diferencial que a gente trouxe também, porque a maioria entrega por etapa, e é um outro gargalo. Porque nós estamos falando de 736 casas. Imagina, se eu for entregar ainda que em 3 etapas, vão ser mais de 200 casas por etapas. Então, entregar essa quantidade de casas de uma única vez, ainda que seja na modalidade steel frame, ainda é um risco. Porque você tem muita coisa para se entregar. Então, é um prazo que te enforca, que te estrangula, uma mão de obra que também você vai ser estrangulado por ela. Então, nessa modalidade que nós optamos, a gente tem fluxo de entrega. Então, nosso cronograma de entrega, ele fica mais saudável, porque você não tem que entregar todas no mesmo dia ou todas no mesmo mês. Não, você tem todo um cronograma, ainda que vá ter meses ali que vai chocar no plano de pagamento algumas unidades a mais, mas a gente tem tudo isso dentro de um cronograma que nos deixa muito mais saudável na construção. Vendendo, não vendendo, tem que entregar a etapa, se fosse assim, teoricamente, né? Justamente. A primeira etapa tem aquele prazo, tem que cumprir, se não for. Principalmente quando você se trata de condomínios de casas, né? E que é algo que está cada vez mais consolidado aqui em Goiânia, eu acredito que vai ser o futuro. As pessoas querem conveniência. Hoje existe um estudo que cada vez mais a pessoa quer tudo em um único lugar. Daqui a pouco a pessoa vai querer comprar a casa com os... Já tem isso. Vocês são do mercado, vocês sabem o que eu estou falando. A pessoa vai no decorado, o que a gente mais escuta hoje é: não tem como eu comprar esse aqui, não. Igualzinho está aqui, você me entrega igual. Pode ter até o eletrodoméstico, pode ser esse. Eu quero só pagar e passar para dentro. Então não vai demorar muito para isso ser uma realidade. E a BINC, ela vem com esse propósito. Esse é o nosso primeiro empreendimento de um pipeline de 5 empreendimentos, né? Nós vamos lançar no mínimo 5 LIFAs aqui em Goiânia. A gente já tem áreas fechadas, já tem parcerias já fechadas. E a ideia é que cada vez mais, a cada LIFA, a gente entregue um pouco mais. Esse a gente já vai entregar a casa com usina fotovoltaica, paisagismo, luminotec, automação. Então ela já vai vir muito pronta. A casa já vem assim, se o cara tiver ali os móveis dele, ele já pode mudar no outro dia para a casa dele. Ele não vai precisar ter que fazer nada, né? Mas a ideia é que daqui a pouco a gente vai entregar lá nos Estados Unidos, né? O Tunic, inclusive, o nosso sócio que está lá, é engraçado ele mandando vídeo, lá a casa sai pronta de dentro da fábrica. A casa é fabricada dentro de um galpão, ela sai no caminhão, só chega lá e encaixa ela no terreno. Cara. E ela sai da fábrica com tudo. Eu até falei para ele: cara, por que vocês não botam geladeira, fogão, quando põe a casa ali? Ele fala: não, Diego, já sai tudo aqui. A casa já sai toda, Guilherme. Dentro da fábrica, com fogão, com geladeira, tudo, máquina de lavar, tudo. Pega, coloca ela dentro do caminhão, só chega lá e desce ela no terreno. Então é uma experiência, cada vez mais não tem para onde correr. Eu falo que o Brasil é os Estados Unidos há 10 anos atrás. Então é o reflexo. Então a gente vai chegar nisso aí daqui a pouco. E a BINC, por ser essa modalidade inteligente de construção tecnológica, então o LIFA, esse primeiro LIFA, já entrega uma casa, não vai ter o pós-obra para o cliente, não vai ter que rebaixar teto, preocupar com luminotec, automação, a gente vai entregar tudo isso, mas a ideia é que cada vez mais a gente entregue casas prontas. Diegão, uma pergunta boa aqui, cara, que eu recebo muito, e aí você tá nos 2 mercados. Vale a pena comprar com essa taxa de juros alta? Então, a vantagem de você comprar da incorporadora é que você, no nosso caso, né, vou dar o exemplo nosso, eu posso falar do que nós estamos praticando, né? Hoje, o cliente, quando compra da BINC, ele não paga juros até as chaves, né? Então, ele tem esse prazo até as chaves aí, sem nenhum juros, para ele poder ver como ele vai pagar esse saldo devedor. Então pode ser que daqui 3, 4 anos taxa de juros já melhorou, essa é a expectativa. Pode ser que daqui 3, 4 anos ele vendeu algum outro imóvel, ou ele conseguiu alguma fonte de recurso para ele poder fazer uma quitação maior. Então ele tem esse respiro, né, até que ele venha a chave. Mas realmente hoje, financiamento com a taxa de juros como está, é um risco.
né? A gente sabe, tem que ser verdadeiro, que a taxa está muito alta hoje para um financiamento. Agora, a vantagem do mercado imobiliário, e aí é até engraçado, né, ouvir isso de uma pessoa que vem do mercado financeiro, né, que parece que existe esse preconceito ali, né? O cara do mercado financeiro, essa rivalidade, mas eu sempre fui um cara que, cara, eu até esses dias me postaram uma caixinha lá perguntando assim, Diego, criptomoeda, ações ou imóveis? Falei, cara, eu tenho todos, só que o que eu mais ganhei dinheiro foi com imóveis, por incrível que pareça. Eu sou um cara do mercado financeiro, 14 anos no mercado financeiro, ganhei dinheiro no mercado financeiro, mas o que eu mais ganhei dinheiro, o que o meu patrimônio mais cresceu, não foi com criptomoedas, até porque você até ganha um dinheiro com cripto, mas depois você perde em outra, então fica esse vai e vem. A vantagem do mercado imobiliário é que você não perde. Então, o que eu mais ganhei dinheiro, mais cresci meu patrimônio foi com o mercado imobiliário. Então, por mais que você tenha uma taxa de juros alta hoje, a vantagem é que o mercado imobiliário, primeiro, você não vai tomar prejuízo. O risco do prejuízo é muito mitigado. Não é igual a criptomoeda que você pode comprar ela aqui hoje por 100 mil dólares, amanhã ela está 30 mil dólares. E aí, para voltar para esses 100 mil é uma vida, né? Então, o mercado imobiliário você tem essa segurança. Então tem que fazer conta, Guilherme. Eu penso que assim, a pessoa tem que sentar, fazer conta. Agora, igual eu falei, a vantagem de comprar direto da construtora é que você tem esses benefícios de sair fora da taxa de juros nesse momento que ela está muito alta. Uma vez eu vi o Ícaro de Carvalho respondendo a pergunta que eu nunca tinha analisado. E eu achei a resposta dele fantástica. Ele também gosta muito de mercado financeiro, de mercado imobiliário. E aí foram falar para ele, mas mercado imobiliário, o ruim é que ele não tem liquidez. Quer dizer, liquidez baixa. Uhum. E aí ele respondeu, para 99% das pessoas isso é uma vantagem. Porque não ter liquidez protege você de fazer merda. Eu concordo. Eu achei isso tão forte assim, porque o cara tem Bitcoin, né? Vamos falar que é mais conhecido. É 100 mil. Se caiu 20% e é normal. É normal, principalmente em criptomoeda, né? Cara, pode cair numa semana, às vezes, ou até menos. O cara fala, deixa eu vender aqui, pronto, pega o dinheiro, perdeu 20%. Agora, no mercado imobiliário, pro cara perder 20%, mesmo que ele queira, faz, não, ele não consegue. Não consegue, é muito difícil. Então isso protege o cara, porque ele vende um carro que ele já perderia um pouco mais e tal, ele vai perder menos dinheiro no que tem mais liquidez e no que ele normalmente vai ser um negócio bom, que é o mercado imobiliário, é o investimento que ele fez, ele vai perder. Então, assim, eu achei isso fantástico. Robert Kiyosaki, ele fala sobre as dívidas azuis, né? Ele vai falar sobre 2 tipos de dívidas, as dívidas vermelhas e as dívidas azuis. As dívidas vermelhas são aquelas coisas que você compra supérfluas, que você vai lá, parcela no shopping, essas aí são prejudiciais. Agora, as dívidas azuis é aquela que você está comprando patrimônio. Imóvel é uma delas. Por quê? Porque ela vai forçar você a todos os meses ter um compromisso com você mesmo de guardar esse dinheiro que você está pagando aquele boleto de um patrimônio que você está adquirindo. E eu trabalhei por 14 anos no mercado financeiro, sempre vendo as pessoas falar assim, não, Diego, esse dinheiro aqui é para o futuro, não, vamos guardar, pode investir isso aí para 10 anos, daqui 10 anos. Cara, por incrível que pareça, 99% das pessoas não têm a disciplina de deixar o dinheiro para o futuro. Qualquer coisa que acontece, ele vai lá e pega o dinheiro. Então eu concordo assim embaixo com isso aí. Por quê? O imóvel, essa baixa liquidez, protege a pessoa. Porque toda vez que ele quiser trocar de carro, ele não vai poder vender a casa dele para poder trocar de carro. Ele não vai vender o lote dele que ele comprou de investimento para trocar de carro. Se a mulher dele falar assim, eu quero trocar a cortina aqui de casa, se ele tem dinheiro investido no banco e ela põe pressão na cabeça dele, ele vai lá e saca do banco para poder ter paz. Não é nem porque ele quer, mas ele quer ter paz em casa, aí ele faz. Agora, ele não vai vender um imóvel, ele não vai vender um patrimônio dele para poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu concordo demais, cara. Agora, obviamente, o que a gente precisa dentro de uma carteira? Por mais que a gente tenha uma tendência para o mercado imobiliário, e o brasileiro tem essa tendência, o brasileiro ama investir em terra, e isso é muito bom. Só que ele não pode também esquecer que ele precisa ter uma reserva de liquidez para que também, quando ele precisar de um dinheiro, que aí acontece demais, o cara precisa de uma grana, ele não tem, aí está tudo imobilizado. Aí o cara é aquele cara que tem patrimônio,
mas ele tem que viver como um pobre, porque está tudo imobilizado, ele não tem liquidez, aí às vezes ele está vendo as contas dele, ele está pagando juros do cartão de crédito ali, ou ele está se enrolando porque ele não consegue uma liquidação rápida de alguma coisa. Então, por isso que essa composição de carteira, ela precisa ser bem montada para que ele tenha uma quantidade específica de liquidez, uma reserva onde ele tem liquidez, mas o mercado imobiliário protege demais da conta dele, principalmente em crise. Em crise, quando está tudo caindo, se o cara sai liquidando os investimentos dele, imagina na crise, nós tivemos uma pandemia agora, pô, mercado derretendo, aí o cara sai vendendo as ações, sai vendendo criptomoeda, tudo lá embaixo, perdendo 40%, perdendo 50%, e o imóvel dele, por mais que possa ter caído, mas ele não tem a liquidez imediata, ele acaba deixando. Então ele protege o capital dele lá, que ele fala, eu vou deixar esse aqui. E o cara tem dó de vender um imóvel abaixo do preço. Agora, é tão engraçado isso, mas o que tá lá no... É igual o cartão de crédito, né? O cara, se ele for para tirar o dinheiro e pagar em espécie, ele não compra muitas vezes, mas passou o cartão ali, ele não sente. Acho que ele não sente a dor, ele né? não sente a dor. Ô, Jorge, faz uma pergunta pro Diego, como corretor de imóveis, que corretor de imóveis é muito descontrolado financeiramente, o Diego que é consultor financeiro também e patrimonial. Uma dica assim, uma dor que você sente que o corretor tem para ele poder ajudar aí nossos amigos. Vamos lá. O famoso fica rico, fica pobre. Pega uma comissão hoje de 10 mil, não sabe o dia da manhã, a gente sabe também que o mercado imobiliário paga-se muito bem, só que para colocar esse dinheiro no bolso também demora um pouco, né, mas tratar de revenda. E como é o conselho que você dá para esse corretor realmente ter uma respiração, ter uma conta, eu posso trabalhar, estou tendo meus métodos, já estou tendo meus ganhos, e depois disso aí começar a poder investir. Mas eu quero que o corretor realmente se manter. Que uma vez o Guilherme falou, a maioria dos corretores não sai por falta de dinheiro. Isso me parei para pensar. Então, a maioria dos corretores hoje sai desse mercado imobiliário por falta de dinheiro. Qual conselho você dá? Você consegue ver gente boa, né? Que você fala assim, cara, esse cara tem tudo para dar certo nesse mercado, e o cara acaba saindo, às vezes, por uma falta de gestão financeira. Eu estava fazendo essa conta hoje, a gente estava fazendo uma conta até lá do nosso empreendimento. Se o cara vender um imóvel dentro do nosso empreendimento a cada 60 dias, esse cara tá ganhando mais de 20 mil por mês, cara. Você entende? Então, tipo assim, quem ganha hoje 20 mil por mês, em média, não é normal, é uma média, só que por que a maioria não sobrevive nesse mercado? Por falta de planejamento, porque ele vai vender o imóvel, primeiro que ele já vai estar com um monte de conta atrasada, porque ele não vive uma vida comedida. Então, algumas dicas práticas que eu vou dar para esse corretor, e não só para o corretor, qualquer profissional liberal, mas eu vejo muito isso acontecendo com o corretor imobiliário. Primeiro, ele tem que ter controle. Quem não tem controle, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, ele precisa, de fato, ter um bom controle financeiro. Planilha, anotar quanto ele está gastando, para ele saber o que ele pode gastar e não gastar mais do que ele pode. Segundo, toda vez que ele vender um imóvel, ele não tem que achar que aquilo é o salário dele. Agora eu recebi aqui esse mês, eu vou sapecar essa grana aqui, vamos embora, vamos gastar, porque é isso aí mesmo. Não, ele não é funcionário que todo mês vai receber aquele valor. Diferente de um funcionário que já tem pré-estabelecido quanto que vai receber todo mês e que ele pode gastar e que mês que vem pode ser que ele receba o mês tanto, tudo bem. Agora, diferente de um autônomo que ele recebe um valor hoje, ele não tem garantia nenhuma que ele vai receber esse mesmo valor no mês que vem. Então, ele precisa ter uma vida comedida dentro daquilo que é uma realidade média para ele. Então, ele tem que ter uma média do que é uma realidade de ganhos que ele tem e viver uma vida comedida. Então, recebeu a comissão, caiu lá a bolada no bolso dele. Primeiro, cara, tomar muito cuidado com esse negócio. Eu já vou comprando um carro novo, vou comprar roupas boas. É necessário isso nesse mercado. Eu sei porque eu vim do mercado de vendas. Só porque você tem que saber fazer esse controle para você também não sair do jogo por conta de dar um passo maior do que a perna. Então, o ideal é receber a comissão. Cara, paga tudo que você tem para pagar e guarda. Se você puder guardar metade dessa comissão, guarda metade dessa comissão. Não estou falando que você está investindo, você só está guardando, porque você não sabe como vai ser o mês que vem. Mas você não pode sair desse mercado, porque é um mercado extremamente promissor. Então vale a pena você ir fazendo essa organização financeira a ponto de você não ter que sair desse mercado. E depois também que você tem uma certa estabilidade dentro desse mercado, você tem uma frequência maior de vendas. Eu até dou preferência, eu até falo para o corretor, quando ele vai vender, né? E às vezes
não entra a comissão 100% na cabeça, porque fez uma venda que fala que não foi uma venda tão saudável, mas para mim essa venda para o corretor é a mais saudável. A mais saudável é que ele não vai receber tudo de uma vez. É muito melhor para ele. Se ele pudesse receber essa entrada em 36 vezes, o cliente escolheu pagar em 36 meses até a chave. Cara, se ele pudesse receber em 36 vezes, era a melhor coisa que ele fazia, porque ele vai criando carteira. Imagina daqui a pouco ele vai fazendo um empilhamento de comissionamento. Cara, ele tem um cliente aqui em 36 vezes, depois ele tem outro em 36. Daqui a pouco esse cara tá ganhando 20, 30 mil por mês nos próximos 36 meses. Imagina, ele criou um salário de 20, 30 mil por mais 3 anos da vida dele. Aí esse cara começa a poder gastar grana. Porque qualquer comissão que ele entra na cabeça ali, grande, ele fala, pô, eu posso ir lá e comprar um carro novo. Eu posso ir aqui e gastar essa grana numa viagem, porque eu já tenho uma previsibilidade de comissões futuras. Então, errado é o cara querer ganhar tudo na cabeça, cara. É melhor ele ter essa carteira saudável de recebíveis para frente. Mas ainda que ele ganhe tudo na cabeça, o ideal é que ele não gaste tudo ali, gaste metade, aplique outra metade, deixe esse dinheiro como reserva de emergência. E ter tudo bem anotado, bem planilhado, saber o quanto gasta, para não gastar mais do que pode, isso é muito importante. Os 3 vilões hoje que nós temos dentro do planejamento financeiro é alimentação, transporte e moradia. E outra, corretor acaba gastando muito com alimentação, porque ele tem que comer na rua, ele tem que estar. Apesar que tem muita coisa hoje, né? Meeting, treinamento, o cara come quase que de graça. Se ele for inteligente, dá para tomar café da manhã, almoçar e jantar de graça. Mas independente disso. Acaba que ele tem que se virar, ele tá na rua, se o cara não tá na rua, ele não tá no jogo. Ele tem que estar na rua, o cara que fica o dia inteiro sentado, só se for no plantão, mas caso contrário tem que estar na rua, tem que se virar. Transporte, né? Aí o cara, não sei se ele está de Uber, se ele está de carro, então ele tem que policiar com isso aqui, porque esses 3 vilões aqui tiram grana pra caramba do cara. Então, se ele não se controlar nisso aí, ele sai do jogo. Engraçado de ter tudo anotado, antes eu tinha uma noção do que eu gastava por mês. Eu tinha uma noção X que eu gastava. Mas quando depois eu peguei, vou fazer tudinho quanto que eu gasto. Praticamente dobrou o valor. É importante. A maioria das pessoas não tem essa clareza. O Diego, e o corretor de imóveis, muitas vezes, ele já está num lugar e ele é meio que ensinado e doutrinado, influenciado a ver um padrão de vida muito acima, né, do que ele vive. Você falou sobre essa questão de venda parcelada, cara, eu gosto muito disso, mas assim, tem muitos anos já que eu gosto muito disso. Mesmo quando eu não tinha uma reserva. Eu acredito que esse recebimento ele tem um peso emocional muito grande, de tranquilidade. Eu ir trabalhar sabendo que eu estou recebendo o que eu vou receber amanhã, o que eu recebi hoje. Abrir Mobitech assim, ó. Isso traz uma tranquilidade, uma paz para você produzir mais e Sim. É muito motivador, né? Você ter esse tipo de recebimento. Eu também acho que é uma venda saudável. E eu fui meio que viciando nisso, que chegou um tempo, quando eu ainda estava ali 100% como corretor, que eu já gostava de vender realmente parcelado. Gostava de receber. Aí chegava o dia, gente, coisa boa, você conferir se o cara te pagou, você ter que cobrar, mas você ter para receber, agora você não ter dinheiro, você não ter nem do que receber, nem para quem cobrar. Nossa, é um desespero. É o que eu falo, muita gente sai do jogo das vendas, mesmo sendo uma pessoa com muito potencial, por falta de controle. Eu estou nesse jogo das vendas há muitos anos, né? Igual eu falei, ainda que no mercado financeiro, eu sempre tive na ponta vendedora. Então eu ganhava por meritocracia, por venda, não tinha salário fixo. É rua, é skin the game. Então, assim, a gente viu muita gente boa passando, cara bom, tinha um potencial gigante, mas ele preferiu aceitar um emprego. Aí recebeu uma proposta, ele preferiu ir para o emprego. Por quê? Porque ele não tinha essa disciplina, né, esse controle. E no mercado imobiliário eu vejo que é a mesma coisa. Às vezes você tem uma pessoa ali que tem um potencial, daria para ser um excelente corretor, mas acaba saindo do jogo por falta de disciplina, né? E por dar um passo maior que a perna muitas vezes também, né? Porque tem esse jogo do status também, né? E tudo. E outra coisa também é que você não tem a previsibilidade de recebimento. Esse é o ponto. Então você precisa começar a criar essa previsibilidade. E o corretor, você falou, ele economizar, né, que seja guardar 50% de uma comissão. Só que o que ele faz? Às vezes ele está apertado, ele tem uma dívida de 5 mil, ele recebeu 10. Para ele pagar as contas e ficar em dias, ele só precisaria dos 5, ele recebeu o dobro. Ele dá um jeito de gastar esses outros 5 mil com coisas que ele não precisa, porque a maioria, né, fala, mês que vem eu faço mais 10 e tal, e às vezes não faz, e isso muda o jogo.
Cara, a gente precisa aqui de pegar mais um conselho com você financeiro. E aí eu queria te pedir agora 3 dicas assim muito rápidas e objetivas do que fazer com o dinheiro ali quando o cara está começando mesmo a vida. Corretor ali iniciante começou a ganhar seus 5 mil por mês, 10 mil em média por mês, né? Quando vamos colocar aí que o cara está no seu primeiro ano ali talvez e colocou essa média. O que você faria assim? 3 dicas rápidas em números e como que você faria Ou com até isso? mesmo para quem quer comprar seu imóvel. São, assim, primeira coisa, eu acho que, assim, o seu maior ativo é você mesmo, né? Então as pessoas precisam criar o conceito de investir em você mesmo. Então, começou a ganhar dinheiro ainda que pouco, seu maior ativo é você. Se você quer ganhar mais, você precisa investir em você. Então o cara está começando a carreira, está começando ali, primeira coisa que ele precisa entender, cara, quanto mais ele investir nele mesmo, mais dinheiro ele vai ganhar. Então ele precisa sim, de fato, pegar essa primeira grana dele, organizar para que ele tenha um pedaço, uma fatia desse dinheiro todos os meses para investir nele. Ainda que seja em treinamentos, em cursos, em investimenta, ele precisa entender que ele é o maior ativo dele, principalmente o autônomo. Eu sempre brinquei com a minha esposa, né, que eu sempre andei em bons carros, né, e ela falava assim, nossa, amor, mas carro caro desse, você acha que precisa e tá? Eu sempre falava assim, amor, eu não tenho escritório. Meu escritório é meu carro. Então, dentro do meu negócio, meu escritório é meu carro. O cara vai contratar um planejador financeiro, a maioria das vezes ele vai até a porta te levar até a porta. Então, ele está indo até a porta porque ele quer ver se é um cara bem sucedido, se é um cara bom naquilo que você faz. Então, sempre dentro do meu mercado, se vestir bem e ter um bom carro sempre foi algo, um sinônimo de sucesso. E eu vejo que no mercado imobiliário está indo muito para esse caminho também. Então, assim, ele vai precisar investir nele, ainda que no tempo certo e na hora certa, mas ele vai precisar investir nele. Então, essa é uma dica: invista em você. Então, não deixa, às vezes o cara. Mas corretor é mão de vaca, hein? Nossa, cara, eu tenho lidado cada vez mais com essa turma e, cara, a galera é mão de vaca. E tem hora que você não pode ser. Lógico, em algumas coisas você vai precisar ser, e às vezes ele é mão de vaca em coisa que ele não deveria ser. Né, igual um treinamento. Às vezes o cara não quer ir lá na academia de vendas, igual vai ter aí agora, que eu vi lá, cara, tá vindo uns caras violentíssimos ali palestrar, e o cara às vezes não tem coragem de comprar para ir, acha caro. Comprar um livro. Um livro, cara, livro é barato demais. Livro hoje você vai comprar livro aí, técnicas de venda, né, manual de vendas, aí você vai gastar R$100 num livro, cara, é de graça o que você vai ter de conhecimento. Então, dicas práticas é isso: organize a sua grana conforme ela for entrando, de forma que você separe uma fatia todos os meses, sem falta, ou um livro, ou um curso, ou um treinamento, investir em você. Isso aí não pode faltar. Uma outra dica prática é, cara, reduza o seu custo de vida naquilo que mais tira a sua grana. Lembra das 3 coisas que mais tira a sua grana? Sim. Alimentação, transporte e moradia. Você está no começo da carreira, irmão, você não tem que ter vergonha de levar uma marmitinha, vá ali pro fundo ali, come ali na copa, isso aí tá tudo certo, irmão. Você não tem que todo dia almoçar em restaurante chique e tudo mais, isso aí tá tirando grana do seu bolso desnecessariamente. Deixa para gastar essa grana quando for com o cliente. Às vezes o cliente só pode te receber na hora do almoço, aí você vai com ele almoçar. Agora, caso contrário, você não precisa todo dia comer na rua, você pode levar transporte. A mesma coisa, às vezes você não tem. Hoje em dia nós estamos numa geração que não é tão importante mais carro quanto foi na minha. Por mais que ainda é um status, mas hoje é normal você ver caras bem-sucedidos andando de Uber. Sim. Então, pra você chegar de Uber numa reunião, não é feio. Não quer dizer que é feio. Entendeu? Não é? Antigamente não tinha Uber, antigamente era ônibus, o carro ia de ônibus ou ele ia no carro dele, então aí já era mais feio. O cara, ele tinha que ter isso. Hoje não é mais assim, cara. Você pode ser bem sucedido, não precisa nem ter carro. Sim. Pode deixar seu dinheiro aplicado, não precisa nem gastar ainda fazendo dívida de carro e continua andando de Uber, tá tudo certo. Isso hoje não é mais um pré-requisito para você ser bem sucedido. E a moradia, cara. Tem corretor que o cara quer morar na Ricardo Paranhos, no Marista, e o cara ainda não tem condição para isso. Meu irmão, mora no lugar onde você pode pagar. Eu falo que é o seguinte: carro não pode representar mais do que 10% do seu patrimônio. Se ele representa mais 10% do seu patrimônio, está errado. Você quer andar de carro importado? Você pode andar, mas ele não pode passar 10% do seu patrimônio. Moradia não pode representar mais do que 20% do seu orçamento. Não estou falando na casa própria, estou falando aluguel. O que você gasta com o seu aluguel não pode representar mais do que 20% do que você ganha. Então, se esse cara está ganhando. Ou uma parcela de financiamentos. Ou de uma parcela de financiamento, pode ir para 30%. Se for parcela de financiamento, pode ir para uns 30%, 35%, ainda cabe dentro do orçamento, se for
a casa própria, que ele já está comprando a casa própria. Só que tem gente que isso representa 50% do orçamento dele. O cara ganha 10, ele gasta 5 mil com aluguel. Entende? Então isso aí, essa conta não vai fechar. Entende? Boa. Galera, agora você só fica pobre se você quiser. Né? Dica prática, objetiva. E vender. Simples. A terceira dica é vender. Todo mês tem que vender. Tem que entrar dinheiro. Não pode deixar de entrar dinheiro. Meu irmão, bom demais, cara. Aprender um pouco sobre a BINC, aprender um pouco sobre Steel Frame que fala? Steel Frame. Tem que traduzir para o português pra gente poder. Quero vender lá muito, viu, Jorge? Ótimo. O Jorge é o diretor do Senador Canedo. Então, inclusive, você não perdeu para Senador lá. Ótimo, nós estamos chegando com força total lá. Exatamente. E sobre essa questão financeira, né? Reforça aí muitas coisas que eu li, que eu estudo, mas você também é uma autoridade no assunto. Quero te agradecer por esse tempo. E com certeza vale a pena a gente marcar de novo, principalmente para falar sobre essas questões financeiras que temos muitas dúvidas, né, cara? Eu acho que a gente pode até montar uma caixinha de perguntas para o pessoal, a gente trazer algumas coisas de forma objetiva mesmo. Mas é isso. Ótimo. Obrigado demais na conta. Quem não conhece o Diego, segue ele lá no Instagram. Qual que é o Instagram? Diego Souza Pro. Diego Souza com Z. Souza com Z, isso. Diego Souza Z. Pro de profissional. Tem nome comum, eu costumo brincar, né? Minha mãe não foi muito criativa, né? Então, nome comum, Diego Souza. Você vai criar conta no Instagram, vai criar conta no YouTube. Cara, Diego Souza tem zilhões. É melhor mas tem que enviar. Pro do que oficial. Então, essa onda de oficial, de o Diego, não sei o quê. E ainda oficial, não tem disponibilidade. Na época que eu fui criar minhas redes sociais também, então o Diego Souza, jogador de futebol, tava em alta, cara. Tudo que você ia pôr, já tinha. Eu falei, cara, tem como alguma coisa. Aí o Pro vem disso mesmo, de profissional, né? De algo bom, né? Meu irmão, alguma mensagem final aí? Quero aqui, primeiramente, agradecer, vocês são gente boa demais, né? O Guilherme já se tornou um amigo, inclusive nós estamos devendo churrasco. Minha esposa falou hoje lá, você vai estar com o Guilherme, já sai de lá, já marca a data desse churrasco aí. Mas quero agradecer todo mundo aí, a audiência. Vamos sim, com certeza, voltar. Acho que é legal fazer, assim, essa caixinha de perguntas, que a gente volta com algumas perguntas direcionais, né? Para somar um pouco mais com vocês aí. E, cara, tô de portas abertas. Vai lá tomar um café comigo lá na BINC, lá, vamos vender o Lifa, que tá maravilhoso. O empreendimento realmente vai revolucionar a construção civil aqui no Centro-Oeste. Então, obrigado aí mais uma vez pelas portas abertas. Já aproveita, inclusive, para marcar, para a gente ir lá te conhecer, para a gente ir lá te apresentar o Lifa Fala com o Jorge no Instagram. Vai broker Senador Canedo. Condomínio maravilhoso, localização muito privilegiada, condomínio muito moderno. As casas, cara, aquela porta venci na vida lá, 6 metros? 6 metros de altura. 6 metros de altura. Já vamos entregar com a porta, fechadura automatizada. Com câmera, é um negócio diferenciado. Iluminação coisa que isso. E é mais fácil comprar uma casa hoje, comprar um carro. Eu faço essa brincadeira, mas de fato eu sou um financista e eu posso falar com autoridade. Hoje é mais fácil a pessoa comprar uma casa do que um carro, porque hoje você compra sem ter nome limpo, sem ter que pegar financiamento, e a parcela, cara, você vai comprar uma casa de 1,5 milhão pagando parcela de 1.700, 1.700, você vai comprar um carro hoje de 200 mil, você vai pagar parcela de 6 mil, é mais fácil comprar uma casa que um carro. E é a casa, viu? Então, aproveita, mais broker Senador Canedo, do Jorge Espíndola. Obrigado. Cara, eu que agradeço, tá? Obrigado pelo tempo de vocês. Bom demais, cara, bom demais. Vamos tirar um retrato ali.